Fala pessoal, beleza? Então aqui estamos com mais uma questão referente às disciplinas de circuitos elétricos, mais introdutórias, né? E aqui essa é uma questão interessante, logo no início do conteúdo da disciplina de circuitos elétricos 1, geralmente nos cursos de engenharia elétrica, quando a gente começa a aprender o conceito de carga e corrente elétrica, tá certo? Então a gente aprende que corrente elétrica, né, é dada por uma variação de carga, ou seja, corrente dada por uma variação de carga no tempo, e aí a gente começa a ter uma noção que é bastante importante nesse sentido, de entender que corrente é diferente de carga, né? Na verdade, a corrente ela tem uma relação com a variação de carga no tempo. Então, veja só, você, você não ter corrente não significa que você não tem carga. E, da mesma forma, se você está iniciando uma corrente constante, por exemplo, sobre um elemento, não significa que você vai ter uma carga constante. Na verdade, se você tem uma corrente constante, é porque está passando um montante de cargas elétricas para aquele elemento que estão se acumulando gradativamente ao passo que essas cargas elétricas vão passando, tá certo? Então, eu gosto sempre de fazer esse preâmbulo, porque nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, isso vai ser muito útil, né? Então, é um exemplo em que é apresentada uma forma de onda de corrente, em que se divide ali inicialmente em 4 níveis durante os 4 primeiros segundos e depois a corrente vai a zero. O que a gente quer saber é exatamente qual é o perfil de carga acumulada desse elemento, né, assumindo que ele estava com carga nula no instante T0. Então, o que a gente precisa lembrar nesse momento é a expressão, ou seja, a expressão para calcular carga, tá certo? Para cálculo de carga elétrica, tá certo? Então, veja bem, se a gente sabe que corrente é igual a variação de carga no tempo, nós podemos passar esse dt para o outro lado, né? Então ficaria com dq é igual a I dt. Ora, podemos integrar aqui os dois lados da equação, colocaríamos aqui uma carga em um instante t0 inicial, aqui eu posso colocar uma carga em um instante t genérico, e obviamente na integral do lado direito a gente está integrando no domínio do tempo. Então, a gente pode colocar aqui no nosso objetivo, né, que é integrar entre t0 e t, que são o instante inicial e o instante genérico, que a gente considerou também no lado esquerdo dessa equação. Bom, a gente já viu aqui no enunciado da questão uma coisa importante, né? A gente viu que o instante de referência que está sendo adotado é um instante T0 igual a zero, ou seja, o primeiro instante de análise é o zero. Então, eu já vou considerar esse T0 aqui como sendo 0 segundos, certo? Então, essa nossa equação ela vai acabar recaindo em Q em T menos um Q em zero, tá certo? Isso para o instante inicial daquele período inicial, sendo igual aqui a integral da corrente de zero até t, ou seja, I de t dt, certo? Então, se eu passar o q em zero para o outro lado, eu fico com integral de zero a t I de t dt mais a corrente que está no instante zero. Veja, isso aqui serve, pessoal, para o primeiro trecho do sinal analisado. Se você observar, porque no primeiro trecho nós temos aqui um instante zero no início, tá certo? E aí, consequentemente, a gente vai pegar a carga inicial em zero. Mas se eu expandir essa questão aqui, essa expressão para os demais trechos, a gente poderia entender que no segundo trecho, por exemplo, né, então assim, eu posso até escrever aqui como sendo um índice 1 aqui da corrente no primeiro trecho da curva de corrente, mas se a gente pegar aqui o segundo trecho, por exemplo, nós teríamos basicamente o que seria de 0 a 1, aí teria uma carga agora de 1 para 2, que poderia ser determinado por quem, né? Ou seja,
integral agora do instante 1, que é o início do segundo trecho lá da curva que está sendo apresentado aí no problema, até um instante genérico, dessa corrente do segundo trecho, dt, mais a condição inicial desse segundo trecho, que no caso ele começa em 1 segundo. Então, eu vou colocar aqui Q em 1. Podemos fazer o mesmo para o terceiro trecho. Tá? E aí nós teríamos aqui um Q 2 para 3 em T, como sendo um integral aqui de 2 até um instante genérico da corrente no trecho 3 dt, mais a condição inicial nesse trecho, que seria então um Q em 2, e por fim, no trecho 4, nós teríamos aqui uma carga de 3 até 4, né? Em que nós teríamos aqui um integral de 3 até um instante genérico, corrente no trecho 4, dt, mais a carga inicial no início desse trecho, que seria o Q em 3. Né? Então, assim, eu consigo formatar o cálculo das expressões da carga, que vão descrever o comportamento da carga ao longo desse período aí, desse gráfico que foi mostrado. Cabe ressaltar que nós estamos escolhendo aqui, ó, instantes genéricos para cada trecho, porque eu quero obter expressões que me levem a entender o comportamento da carga nesses períodos, certo? Se eu quisesse achar apenas as cargas acumuladas totais em cada limite desses trechos, eu poderia integrar nos limites totais, e aí eu não encontraria expressões, eu encontraria, na verdade, valores, tá? E aí é muito importante lembrar que a gente ainda tem aqui vou chamar aqui de quinto trecho, até colocar aqui uma cor diferente, porque esse quinto trecho seria o quê? A carga de 4 para frente, né? Ou seja, um tempo maior que 4 aqui, tá? Eu teria um integral de 4 até um instante genérico, que poderia aí ser indefinido, né? Porque depois de 4 segundos a corrente vai para zero. Eu posso colocar aqui essa corrente no trecho 5, vamos chamar assim, vai ser igual a zero essa corrente, né? E a carga inicial aqui vai ser a do instante 4, que é onde começa esse período, tá bom? Então, a gente não chamou inicialmente de trecho, porque, querendo ou não, a corrente vai para zero, mas é importante que você tenha noção do que vai acontecer nesse final, quando a corrente vai para zero, e aí a gente vai acabar lembrando desse conceito inicial aqui, que a gente destacou no início da explicação, tá bom? Bom, gente, se a gente já mapeou essas equações, agora a gente pode partir para o que realmente interessa, né? Então, bom, agora que nós temos aqui todas as expressões, eu já escrevi aqui também, ó, os valores das correntes em cada um dos trechos, tá certo? Aqui, ó, todo mundo. Então, a gente agora pode começar a obter as expressões de fato que nós queremos, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o intervalo 1, nós estaremos interessados na expressão da carga de 0 a 1 em t, certo? Vai se basear nessa expressão aqui de cima, tá? Em cima. Essa daqui. A gente está olhando. Tá bom? Pois bem, então como é que vai ficar aqui essa expressão? Só recapitulando. A integral de 0 a 1, então, que 0 a 1 de t vai ser igual à integral de 0 a t de 1 até dt mais q em zero. Tá bom? Isso aqui é o que a gente tem em mãos. Eu já sei do problema do enunciado lá, que essa carga inicial está zero. Então não vou me preocupar com ela. Então aqui eu vou ficar com o que, né? Essa integral vai me resultar aqui. Posso fazer aqui um cálculo de 0 a t, facilitar o entendimento, mais zero. Isso aqui vai ficar então t menos zero mais zero, porque a carga inicial era zero. Então, essa expressão que 0 a 1 em t vai ser igual, basicamente, a t, certo? Então, a primeira expressão aqui a gente já obteve, e daqui é importante que eu tenha uma segunda informação que vai ser útil agora para a próxima equação, né?
Na próxima equação, se você pensar no limite desse primeiro intervalo, o limite desse primeiro intervalo, esse primeiro intervalo acaba em 1 segundo. Então, se eu pensar aqui num Q em 1 segundo, que vai ser útil para o cálculo do próximo intervalo como condição inicial, isso aqui vai ser igual a 1 coulomb, segundo a expressão que nós obtivemos. Daí eu guardo essa informação para o próximo intervalo. Legal? Bom, feito esse primeiro intervalo, eu vou aqui então para o intervalo 2, que agora me faz ficar interessado na carga de 1 para 2, e é o nosso objetivo encontrar isso. Tá? Então, recapitulando, aqui está a expressão do segundo trecho, né? E a corrente é de 2 amperes. E a carga aqui, 1, nós acabamos de achar que ela vai ser de 1 coulomb, certo? Então, como é que vai ficar a nossa continha básica aqui do problema? Né? Eu vou ter agora o Q de 1 para 2 em T, daí vou ter aqui, ó, integral de 1 até um T genérico, a corrente nós já vimos é 2 dt, e a condição inicial, que é o Q1, isso aqui já falei para você, isso aqui é de 1 coulomb. A gente acabou de calcular ali, considerando o limite do intervalo 1, né, o intervalo anterior. Tá legal? Então, feito isso aqui, eu chego numa relação que eu vou ter aqui, do tal aqui, né, de 1 até t, mais 1. É isso que nós vamos ter. Então, eu vou ficar com T1, 2 de t, como sendo 2 vezes t menos 1, mais 1. Então, aqui virou só uma continha matemática para organizar essa expressão. Eu vou ficar com 2t menos 2 mais 1. No final das contas, isso vai me entregar o quê? E 2 até t vai ser 2t menos 1. Então, achamos a expressão do segundo trecho. Tá legal? E aí, conforme nós falamos lá para a expressão do primeiro trecho, que nós já tínhamos encontrado, é importante agora a gente achar o quê? No limite desse intervalo, ou seja, em t igual a 2 segundos, qual é a carga? Porque aí essa seria a carga final acumulada nesse trecho, mas que vai servir como carga inicial do terceiro trecho. Então, aqui, nós vemos que a carga em 2 segundos, ela vai ser igual a 2 vezes 2 segundos menos 1. Ou seja, Q em 2 vai ser igual a 4 menos 1, 3 coulomb. Tá certo? Então, já guardamos essa informação para a análise do próximo trecho, intervalo 3. Legal? Bom, então vamos lá. Intervalo 3. Agora eu estou interessado em Q2 para 3. Legal? Então, nós vamos ter, ó, aqui a expressão em cima. Estou agora olhando para esta expressão aqui, que tem uma corrente de 3 amperes sendo integrada, e nós acabamos de ver que essa carga em Q2 vai ser igual a 3 coulomb. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou ter aqui Q2 para 3 vai ser igual a integral de 2 até um T genérico de 3 amperes no tempo, mais o Q 2, né? Que é o início desse trecho, esse intervalo vai de 2 até 3. Então, é um Q2. Legal? E este Q2, nós já vimos que é de 3 coulomb. Então, no final das contas, eu vou ter aqui 3 tal, de 2 até t, mais 3. É essa continha que a gente vai ter que trabalhar aqui. Tá legal? Bom, feito isso, né? Então, a gente vai ficar aqui que 2 para 3 em t é igual a
3 vezes t menos 2 mais 3. Então, eu vou ficar com 3t, né? Aí depois, ó, tem que ter cuidado, porque é 3 vezes menos 2. Então, eu vou ficar com menos 6 mais 3, tá? E aí, nossa equação, nossa expressão fica sendo, então, 3t menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, essa é a expressão desse intervalo 3. E aí, novamente, né, no final desse intervalo, ele vai de 2 até 3. Então, estou interessado em achar aqui que é 3. E no caso, vai ser 3 vezes 3 segundos menos 3. Ou seja, Q3 aqui, ele vai ser igual a 6 coulombs, né? Vai ser 3 vezes 3, 9, menos 3, 6. Legal? Então, fizemos o intervalo 3. Vamos para o intervalo 4 agora, seguindo o mesmo passo a passo. Agora eu estou interessado na carga entre 3 e 4. Então, esta carga, 3 para 4 no tempo, se igual a integral de 3 até o tempo genérico. A gente recapitular aqui, ó, eu estou olhando para esta expressão agora, e aí nós temos uma corrente de 2 amperes novamente nesse intervalo. Então, está aqui 2 amperes integrado no tempo, tá? E aí, lembrando, né, aqui a gente já sabe que vai ser aqui um somatório do estado inicial desse intervalo, no caso Q3, e a gente já sabe que esse Q3 tem valor de 6 coulomb. Então, isso aqui vai virar o quê? Do estado 3AT mais 6 coulomb. Tá? Isso que a gente vai ter aqui. Então, Q de 3 para 4 vai ficar igual a quem? Vai ficar igual a 2 T menos 3 mais 6. Isso aqui vai ficar 2T menos 6 mais 6, né? Aí, naturalmente, corto isso com isso, e aí eu vou ficar com a expressão de que 3 para 4 vai ser igual a 2t apenas. Tá? Então, chegamos aqui na expressão do último trecho que tinha corrente diferente de zero. E aí, qual é a carga acumulada no final desse trecho, né, que é quando começa o próximo ali, depois que a corrente vai para zero? É exatamente o Q4. Então, em Q4, nós teríamos aqui, então, 2 vezes 4 segundos, ou seja, Q4 igual a 8 coulomb. Tá? Então, quando a corrente zerou, nós tínhamos 8 coulomb. E aí, vejam só que interessante. Se a gente pegar isso aqui e for pensar aqui no intervalo 5, né, em que eu estou interessado agora nesta. Estou interessado aqui agora nesta expressão, aqui, ó, da carga para um tempo maior que 4 segundos. Então, esta carga para um tempo maior que 4 segundos fica em integral de 4 até um t genérico, de zero, depois a gente foi para zero, mais a carga que tinha nesse instante inicial, que é 4. Ora, isso aqui a gente já viu aqui, é 8 coulomb. Isso aqui, só obviamente, vai dar zero de 4 AT mais 8. E zero de 4 AT, se você pensar aqui, obviamente, né, mas só para a gente manter o formalismo do procedimento, eu vou ficar com zero vezes T menos 4 mais 8. Claro que isso aqui é zero, né? E aí, naturalmente, a gente conclui que essa carga para um tempo maior que 4 segundos, ela se mantém como sendo uma constante igual a 8 coulomb, certo? Então,
Essa é uma daquelas questões que o gabarito é um gráfico, né? Então, eu, eu prefiro desenhar, a gente nem colocou ali abaixo da figura, mas eu prefiro desenhar aqui porque acaba facilitando a descrição da resposta, né? Então, aqui, portanto, vamos lá. Só recapitulando, né? Então, primeiro trecho, conforme a gente falou, nós tivemos uma fórmula aqui que foi, aqui, ó, Q01 foi igual a T, certo? Então, Q01 de T foi igual a T, certo? No segundo trecho, nós tivemos uma fórmula Q de 1 para 2 igual a, vamos olhar aqui, Q de 1 para 2 foi 2T menos 1. 2T menos 1. Tá? No terceiro trecho, nós tivemos uma fórmula de 2 para 3 igual, aqui, ó, 3T menos 3. Então, 3T menos 3. No quarto trecho, o sinal, que é de Q3 para 4, nós encontramos aqui uma expressão igual a 2T, ali em cima. Então, 2T. E no quinto trecho, se a gente pensar ali como sendo o trecho para um tempo maior que 4 segundos, ou seja, e para t maior que 4 segundos, nós encontramos um valor constante igual a 8 coulombs. Certo? Eu não estou botando as unidades, mas tudo aqui estaria em função da unidade coulomb. Beleza. Então, a gente tem como construir esse gráfico agora, né? Qual é a nossa missão aqui? Então, aqui eu tenho o eixo da carga agora e tenho aqui o eixo do tempo. A gente vai pensar que isso aqui é zero, tentar colocar aqui mais ou menos igualmente espaçado, né? Então, teria 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e assim por diante. Tá? Então, vejam bem, né? A gente pode pensar aqui o seguinte: a primeira curva é T. Então, se você lembrar, a gente calculou o ponto aqui como sendo aqui 1 coulomb, né, no final desse trecho, que serviu para a definição da condição inicial do segundo trecho. Né? E sabendo que é uma reta, né, ou seja, uma reta que cruza por zero, T cruza zero, então, na realidade, nós temos aqui uma curva de carga que sai do zero e vai até esse ponto aqui. Legal? Para o instante 2, nós vimos que havia sido acumulada uma carga, né? Aqui, ó, em Q2, e Q2, uma carga de 3 coulomb. Então, até desenhei errado aqui na escala, a escala não vai me ajudar muito, mas vamos fazer o seguinte: vamos isso aqui, né, para facilitar aqui o entendimento. Aqui um eixo um pouco maior, aqui, tá? Então, eu teria aqui, mais ou menos, que tem 1 coulomb, aqui tem 2 coulomb, o 3 coulomb estaria por aqui, mais ou menos. Então, nós teríamos isso aqui, um ponto mais ou menos aqui. Legal? Esse ponto, eu consigo puxar aqui, eu sei que é uma reta, né? Ele não está cruzando o zero, conforme vocês podem ver aqui pela própria reta, ou seja,
é uma reta que é mais inclinada, ela não passa por zero, ou seja, por que é que ela ficou mais inclinada? Porque a corrente aumentou de valor. Tá? No terceiro trecho, esse valor aumenta ainda mais, certo? Eu vou ter que fazer aqui um abuso da escala só para facilitar a nossa vida, mas ele vai bater lá na ordem de quanto? Lá em Q, em T igual a 3, né? Se a gente recapitular aqui, ó, Q igual a 3, ele vai chegar em 6 coulombs, tá? Então, digamos, né, a gente pode ir ainda mais aqui esse tamanho desse gráfico, 3, deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui um pouquinho mais, para chegar na escala. Então, ó, vai ter 3, vai ter 4, vai ter 5 e vai ter 6 aqui no momento. Legal? Ah, aqui, ó. Analisar aqui um pouco melhor, eu consegui desenhar. Então, veja, 6, 4, 5, 6. Então, lá em 3, ó, ele bateu em 6. Então, a gente tem aqui, ó, se você substituísse as fórmulas nessa expressão de K, né, você iria achar exatamente uma reta aqui, ó, tá? E aí essa reta, ela satisfaz os dois pontos, obviamente. Tá bom? No trecho, ah, quarto trecho, né, de 3 para 4, agora, nós temos essa expressão. Né? E essa expressão nos mostra o quê? Que ele vai chegar lá em 8. Então, sei lá, digamos que eu tenho 7 aqui, 8 estaria mais ou menos por aqui, 8 coulombs. Né? Então, minha reta não está muito favorável, não, mas eu tenho certeza que dá para entender aí. Então, ó, ele bateu lá a ordem dos 8 coulombs. Aqui, tá? E aí, basicamente, nós temos aqui uma reta que sai desse ponto e para esse. Veja que a inclinação voltou a cair. Por quê? Porque nesse trecho, recordem, olhando ali para o enunciado, você vê que a corrente caiu novamente. E depois ela vai para zero. Aí é que está aquele conceito. O erro mais comum nessa questão é quando diz assim, a corrente foi para zero, aí todo mundo quer dizer que a carga ficou aqui em zero. E não é isso, absolutamente. Certo? Não é isso. Se a corrente cessou, o que passou de carga permanece lá. Então, aqui na realidade, eu vou permanecer exatamente com os 8 coulombs que a gente encontrou aqui em cima. Tá bom? Então, lembrem, não esqueça absolutamente que corrente é diferente carga, certo? Na realidade, corrente é variação de carga no tempo. E carga no tempo é integral da corrente no tempo mais uma condição inicial. Então, não se pode esquecer desses conceitos para que você consiga entender exatamente as diferenças que importam em várias aplicações reais, tal como armazenamento, né, por exemplo, de baterias, em que a gente entende que quando ela está carregada, já não flui mais corrente, porque se ela está carregada e não absorve mais carga elétrica, naturalmente não tem fluxo de carga elétrica e, portanto, não tem corrente, certo? Porém, enquanto ela estiver carregando, você vai ter corrente. E esses conceitos aqui nos fazem entender perfeitamente essa questão, tá bom? Então, fica aí mais essa questão para vocês. E obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.